Shiva Shambho, que estejamos todos sob a luz do Divino Ser e na regência dos mestres do amor-sabedoria. Certa feita, lá nos primórdios do cristianismo, isto é uma história, não é um fato, os demônios quiseram destruir o legado de Jesus entre aqueles que eram seus primeiros seguidores. Então eles vieram à Terra e começaram a espalhar mentiras entre aqueles que eram seguidores de Jesus. Mas sem sucesso, porque as mentiras eram percebidas, refutadas e não aceitas. E por mais que eles tentassem trazer uma doutrina contrária à luz e convencer as pessoas de uma doutrina oposta à luz, ela não era acolhida. Então eles foram procurar o chefe dos demônios, e o chefe dos demônios riu deles e disse: esse não é o método. Vocês não precisam destruir nenhuma comunidade cristã. Nós temos que colocar essas comunidades ao nosso serviço. E os demônios perguntaram: mas como nós fazemos isso? Nós temos tentado espalhar a mentira e ela não tem frutificado. E o chefe dos demônios disse: não espalhem mentiras. Espalhem meias verdades. As meias verdades vão infiltrar e vão corroer toda a estrutura do cristianismo, assim como a ferrugem penetra no ferro e corrói todo o metal. E assim eles fizeram. E com isso, a mensagem do Cristo foi corrompida. É uma história, mas que não deixa de ter o seu princípio de verdade, porque algo semelhante de fato aconteceu. Quanto nós queremos algo combater, as meias verdades são mais poderosas que as mentiras, porque as meias verdades, elas não são percebidas, não são detectadas, elas são aceitas. E com isso elas deformam, elas danificam todo um princípio que está ali estabelecido. E é isso que tem ocorrido nos caminhos espirituais. O que destrói os caminhos espirituais não são as inverdades. São aquelas meias verdades ou aqueles pequenos desvios que são aceitos, que nós supomos não comprometer, mas que acabam comprometendo e corroendo todo o corpo de verdade que poderia estar ali estabelecido. Semelhantemente, ou em confluência com essa percepção, o próprio Samana Jesus alertou sobre isso no seu Evangelho Apócrifo de Tomé. Há um momento no Evangelho Apócrifo de Tomé, no aforismo de número 39, em que Samana Jesus vai dizer exatamente sobre isso, sobre esse princípio de que aqueles que trabalham contra a verdade, ou aqueles que pensam deter uma verdade que não é a essência do conhecimento, eles acabam não permitindo que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e eles também não têm. É como um grande banquete em que os donos da casa não deixam que ninguém alimente, mas eles também não alimentam. Então, no Evangelho Apócrifo de Tomé, é uma fala de Jesus que é muito interessante. É o aforismo 39, em que Jesus diz: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento e as
esconderam. Eles não entraram, nem permitiram que entrassem aqueles que querem entrar. Quanto a vocês, sejam astutos quanto as cobras e tão inocentes quanto as pombas. Então os escribas, né? Quem são os escribas, os fariseus? Hoje eles estão presentes. Em todos esses caminhos religiosos estão repletados de escribas, de fariseus, todos aqueles que se julgam arautos da verdade, que se julgam mensageiros diretos dos deuses ou de Deus, né, que julgam deter a verdade última sobre o Jesus, sobre o Evangelho, sobre os textos sagrados. Esses são escribas e os fariseus. E eles vão à fonte e não bebem da água, mas também não permite que ninguém beba. Por quê? Porque eles entregam uma água contaminada. A água pura da fonte não é sorvida pelos sedentos, porque eles entregam uma água adulterada, uma água salgada, que não mitiga a sede. Você pode morrer de sede diante do mar, porque o mar, embora abundante em água, é uma água salina que não pode mitigar a sede. E assim muitos estão morrendo de sede diante das religiões, diante desse manancial de água que se tornou imbebível, no sentido de poder realmente reconectar os seres com a presença divina, de poder nos libertar desse aprisionamento aos condicionamentos materiais, né, de nos tornarmos livres, moksha, né, como dizem os yogis, atingir a liberdade ou a libertação. Então os fariseus e os escribas, eles tomaram a chave, quer dizer, eles se apropriaram das chaves, mas eles mesmos não sabem como abrir a porta. E como eles não sabem como abrir a porta, eles não entram. E não entram e não permitem que os outros também entrem. Isso parece algo surreal, que nós estamos falando de uma alegoria distante? Não. Isso é o que ocorre. Isso é o que nós vemos no dia a dia. Legiões de pessoas, de almas, morrendo de sede diante do mar. Então não existe maior crime do que aquele de você pretender trazer luz para os seres e, na verdade, você está insuflando trevas, ou insuflando enganos, insuflando engodos. É isso que Samana Jesus chamou de crime contra o Espírito Santo, ou pecado, pecatus, né, de tropeço contra o Espírito Santo. Ele disse, nesse mesmo evangelho apócrifo de Tomé, ele diz, o que se peca, o que se equivoca perante ao Pai é perdoado, o que se equivoca perante o Filho também o é, mas aquilo que se equivoca perante o Espírito Santo, isso não tem perdão. E é justamente isso, né? Aqueles que usurpam da palavra de Deus, né, como se fossem proprietários dessas verdades e não permitem que as pessoas tenham acesso direto à consciência divina que já está nelas e as mantém cativeiras, né, cativas a esse jogo de interesses mesquinhos, interesses materiais, interesses financeiros até. As igrejas se tornaram, né, um grande empreendimento, né, com demandas de poder, com jogos políticos, né, com grandes somas
de dinheiro, né, por trás de toda essa sustentabilidade. E, mais uma vez, é necessário que digamos que Samana Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele era, por princípio, anti-institucionalista, ele combateu o institucionalismo farisaico, judaico da sua época. E o que fizeram de Samana Jesus? Quanto mais institucionalismo, mais distante se fica da essência do que é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é simples e direto. Agora, o difícil para as consciências encarnadas é ser simples. E nós somos cegos que ainda precisam de cegos para nos guiar, para que ambos caiamos no buraco. Aliás, isso também é expressão de Jesus, que está contido também no Evangelho de Tomé, que ele diz: quanto cegos guiam cegos, ambos caem no buraco. E é isso que tem acontecido. E Jesus faz, né, a advertência, depois de falar sobre a atitude dos fariseus, dos escribas, né, que não têm a chave, mas não sabem abrir a porta. Não sabem. E não permitem que os outros entrem, nem eles entram. E Jesus finaliza esse aforismo com a advertência: que sejam vocês astutos como as cobras, inocentes como as pombas. Astuto como as cobras por quê? Porque nós temos que ficar alerta. Nós não podemos ser os bobinhos, os que acreditam em todas as coisas, os que são cordeirinhos que são conduzidos por um pastor que na verdade é o próprio lobo. Então nós temos que ser astutos, nós temos que ter olhar de penetrabilidade, nós temos que ter senso crítico, nós temos que questionar, nós temos que duvidar, nós temos que exercer o nosso sagrado não para aquilo que é não e dar o nosso sim apenas para aquilo que é sim. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é aberração. Mas também sermos assim sem perder a inocência das pombas, sem perder a mansuetude, sem perder a serenidade. Né? Inocentes como as criancinhas, mas astutos como as serpentes. Esse é o caminho do sábio, que não se engana, que não se deixa enganar, que consegue detectar as meias verdades que são inoculadas, que corrompem todo o princípio regencial posto, que tem olhos de ver, que são vigilantes, que são atentas, mas que também não deixam de ser inocentes, que não perdem a pureza, a inocência, o olhar imaculado, o coração desarmado. Então, hoje nós pretendíamos trazer apenas mais um recorte dos ensinamentos do Mestre Jesus, Samana Jesus. E essa advertência dele nos pareceu muito presente, muito atual, muito pontual. Porque o que nós temos visto é justamente esse neofarisaísmo que diz possuir as chaves do reino, mas que não abrem portas nenhuma, e com isso também não permitem que aqueles que têm sede da verdade possam adentrar no conhecimento.
e ficam todos nas meias verdades. Mas as meias verdades são mais nocivas que as mentiras, como apregoou o rei dos demônios. Não precisam semear mentiras. Semeiam meias verdades, que as meias verdades trabalharão para nós. Fiquemos atentos, sem perder a inocência. Shiva Shambhu.